Amados, primeiro domingo de maio, dia 3, não nos foi possível o nosso Manhã com Deus presencial, mas quem sabe, né? Alguém se lembrou e pôde ter um momento de oração por todas as causas que nos cercam, né? Nós louvamos a Deus porque Ele está conduzindo o processo, não temos dúvida de que Ele tem o controle sobre todas as coisas. Estamos aí, vamos trabalhar mês da família. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus nos abençoará com as palavras que teremos ao longo deste mês, pensando nessa instituição maravilhosa que é a família, o nosso lar. Até mesmo o nosso congresso, que imagineis não ser possível realizá-lo, nós o realizaremos. A divulgação vai seguir, os irmãos vão ver que, se Deus quiser, nós o realizaremos também, não vamos interromper. Bem, depois de dar um abraço inicial a todos, saudar a todos, não vou poder dizer, não é? Os da direita, os do centro, os da esquerda, mas eu estou olhando para a sua casa, né? Estou imaginando aí, quem sabe, um vizinho, né? Não pode haver ajuntamento, mas um parente não da igreja. Essas pessoas são agora os nossos visitantes. Nós vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos abençoe nesse culto, e para tanto eu quero convidar o irmão João Carlos Maranhão para nos conduzir nessa oração inicial. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos na Tua presença porque sabemos que Tu é um Deus atento às nossas orações, um Deus misericordioso. Agora te pedimos por este culto, Senhor, que ele venha a ser uma bênção na vida da Tua igreja, das pessoas que estão necessitando de uma resposta. Que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo, Senhor, nesse momento de pandemia, Senhor, que o Senhor sabe que é uma crise mundial e no Brasil as coisas estão bem difíceis, mas Senhor é o Deus da história, Deus da situação, e sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que Te amam, Senhor. É por isso que a nossa esperança não falha, Senhor. Nós temos que ter esperança em Ti, porque sabemos que Tu estarás conosco cada dia de nossa vida, nos sustentando, Senhor, porque Tuas misericórdias, Senhor, se renovam a cada dia em nossas vidas. Perdoa, Senhor, nossos pecados, nossas faltas. Nós choramos, Senhor, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Depois de orarmos ao Senhor, nós temos uma frase bíblica, um verso bíblico para a nossa meditação, para orientar o nosso culto. Vamos pegar a nossa Bíblia e vamos achar o livro de Abacuque. Abacuque. Estou me lembrando da fase dos exercícios bíblicos, né? Quando quem estava dirigindo citava esses livros de menor quantidade de folhas e a dificuldade para achar, né? Mas Abacuque, capítulo 3, verso 18, texto bíblico que diz assim, Abacuque 3, 18, vamos ler: mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Mais uma vez, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Amém. Com isso no coração, cantemos, sou feliz. Cantemos com o nosso coração bem contrito, porque o nosso Deus não nos abandona. Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor.
aflições. Ó, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo total. Valeu-me o Senhor, oh, que amor sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador. Ao céu Ele vai me levar. Em breve eu irei para sempre morar com os salvos por Cristo Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Em nossa 8ª semana, chegamos então ao momento da leitura bíblica. Eu vou ler o verso, depois vou dizer a razão dele. A leitura está em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6. 1 Coríntios, capítulo 8, conferindo aqui, verso 6. 1 Coríntios 8, 6, diz assim: No entanto, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem todas as coisas procedem e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas existem e por meio de quem também existimos. Como temos feito, essa porção bíblica, essa base bíblica sustenta uma convicção que nós temos a respeito de Deus, né? Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, é espírito pessoal, eterno, infinito e imutável, é onipotente e onisciente e onipresente, é perfeito em santidade, justiça, verdade e amor. Isso nós cremos, e cremos por causa de várias passagens bíblicas, principalmente essa de 1 Coríntios 8, 6. Vou ler de novo, agora os irmãos entendem o sentido. No entanto, para nós há um só Deus, o Pai de quem todas as coisas procedem, para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas existem e por meio de quem também existimos. Amém. Nós vamos acompanhar com alegria o quinteto, o grupo Quinários, né? O grupo Quinários, que vai nessa hora nos inspirar com uma bela música de louvor a esse Deus absoluto e perfeito.
Depois desse momento de inspiração musical, vamos dedicar nossas vidas e nossos bens. Como isso não é possível de maneira presencial, você pode utilizar-se das nossas contas, quer depositando, quer remetendo, transferindo, ou passando pela igreja, temos um plantão. Você pode disponibilizar o nosso equipamento e transferir, ou você pode ligar para os diáconos, na pessoa do irmão presidente, irmão Alexandre, e ele vai encontrar uma maneira de combinar e passar por a sua casa no momento que seja adequado a ele e a cada irmão. Mas, de todo modo, vamos ouvir em oração essa música enquanto dedicamos nossas vidas ao Senhor.
Sempre lembramos que essa hora também é a hora dos aniversariantes, não é? Certamente quem está nessa semana aniversariando está esperando que eu diga seus nomes aqui e eu espero que todos estejam aqui. Então, são os seguintes que nessa semana, iniciando no dia de hoje, dia 3, completam aniversário. Dia 3 hoje, irmã Jeanette de Souza Pires. Dia 4, irmão Antônio Alves da Silva. Dia 5, irmã Desirê Souza Campos, que está no estado de São Paulo. Dia 5 ainda, a irmã Vilma de Almeida Mota. Dia 6, irmão Gelci Clóvis Dias. Dia 7, irmã Salustiana Ascendino dos Santos, está aqui na nossa missão. No dia 8, o irmão João Carlos Duarte Gil, quase que nem conheço esse figurão. Dia 9, Carlos Guilherme Ferreira Filho. E dia 9 ainda, Valéria Filarde Duarte. Temos aniversário de casamento. Dia 3, nós temos a irmã Deolinda Galvão e pastor Antônio Joaquim Galvão. E aí, gente, quantos anos? E temos a irmã Valéria Cristina da Silva Ojeda, casada com Newton Ojeda, que não é da nossa igreja ainda, que também completa aniversário. Se ele estivesse aqui, eu ia perguntar, sem apelação, né? Não estão. Vamos falar as nossas frases? Vamos lá. Parabéns, Deus abençoe as suas vidas. Parabéns, Deus abençoe seu casamento. Com essa alegria da vida que se renova, da gratidão, nós vamos orar a Deus, agradecendo nossos dízimos, nossas ofertas e também essas vidas. Aniversário de vida e aniversário de casamento. Eu quero convidar a irmã Geni Lessa Garcia para nos conduzir nessa oração de gratidão. Oremos, irmã Geni. Senhor Deus e Pai, nós queremos neste momento te agradecer porque podemos estar aqui te louvando, te engrandecendo. Te agradecemos, Senhor Deus, que Tu nos dá essa inteligência para usarmos essa metodologia toda para que possamos louvar o Teu nome. E agora, neste momento, querendo te agradecer pelas pessoas que entregaram, Senhor Deus, seus dízimos, suas ofertas. Pedimos, Senhor Deus, que sejam abençoadas como esse instrumento também, essas contribuições possam ser usadas para engrandecimento do Teu reino aqui na terra. E principalmente aqui no nosso bairro. Pedimos, Senhor Deus, por todos aqui da nossa igreja, pela vida de cada um, pelos que estão enfermos, Senhor Deus, também pedimos por eles. Pedimos também, agradecemos a presença do nosso pastor, que tão sabiamente tem dirigido a nossa igreja. Te agradecemos, Senhor Deus, mais uma vez por tudo isso. Pedimos agora, Senhor Deus, que Tu venhas guardar-nos, dirigir-nos, que essas ofertas sejam usadas para engrandecimento do Teu reino aqui na terra. Nós te pedimos, Senhor Deus, também que dê inteligência ao ser humano para que descubra, Senhor Deus, instrumentos, vacinas para essa epidemia que está acontecendo no nosso mundo aqui, Senhor Deus. Sejamos guardados por Ti, Senhor Deus, que não venha nos atacar, que não venha também, Senhor Deus, atrapalhar o Teu reino aqui na terra. Que possamos daqui a pouco, Senhor Deus, estarmos ali reunidos com tanta saudade que temos dos nossos irmãos queridos. Nós pedimos, Senhor Deus, tudo em nome de Jesus. Amém. Agora o nosso esperado já momento infantil. Teremos a participação musical do Lucas Souza, a história será contada pela irmã Aline Neves Chian e a oração pelo Miguel Neves Chian. Então, acompanhemos Momento Infantil. Meu barco é pequeno, tão grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem a Jerusalém. Amém. Bom dia, crianças. Hoje vamos aprender um pouco sobre a história de Abraão. Quem foi Abraão e por que ele era conhecido como o pai da fé? Bom, essa história começou tudo quando Abraão ainda vivia em Harã, na cidade de Ur dos Caldeus. Abraão era da descendência de Noé e morava com seus pais.
e Deus falara com ele pela primeira vez. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Sai da casa dos teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. Abençoarei a quem te abençoar, farei de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ora, Abraão fez exatamente aquilo que Deus pedira. Chamou Sara, sua esposa, seu sobrinho Ló, e partiram, com seus gados, seus escravos e os seus bens, e foram para a terra que Deus iria mostrar. Chegando em Betel, Abraão ergue um altar ao Senhor e agradece por tudo que Deus havia feito. Afinal de contas, longa foi a jornada e o Senhor havia abençoado em tudo. E ali Deus abençoava tudo em Abraão, todos os seus bens. O seu gado prosperava, a ponto que a terra não mais continha os gados dele nem do seu sobrinho. Então, Abraão se separa do seu sobrinho e vai para Mamré. Passado alguns anos, Deus mais uma vez fala a Abraão. Dessa vez, o Senhor fala: Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão, engrandecerei o teu nome, e grande será a tua descendência. Ora, Abraão não entendia, porque Abraão não tinha descendente. Então, Deus pede para Abraão olhar para as estrelas do céu e fala: Abraão, você consegue contar as estrelas do céu? Assim será a tua descendência. Abraão ficou surpreso com tudo que ouvia. Ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. Passado mais alguns anos, Abraão dessa vez já tinha 99 anos e ainda não tinha filho, quando o anjo do Senhor lhe aparecera e falara: eu sou o teu Deus Todo-Poderoso. Farei uma aliança contigo, abençoarei a Sara. Daqui a um ano ela terá um filho e tu porás o nome de Isaque. Passado o tempo oportuno, Sara engravida e fica esperando um lindo bebê. Quanta felicidade! Afinal de contas, agora eles seriam pais. E no tempo exato, com um ano depois, nasce o bebê. Abraão e Isaque viviam felizes com a criança. E Isaque crescia saudável e feliz. Quando já maior, Abraão mais uma vez fala, Deus mais uma vez fala com Abraão. Dessa vez, as palavras lhe causaram grande pesar. Afinal de contas, Deus iria pedir a Abraão o seu filho como oferta. E ele fala: toma teu único filho e oferece-o para mim. Abraão, sem entender nada do que Deus estava falando, mas mesmo assim, obedeceu e confiou em Deus. Na madrugada do dia seguinte, Abraão então chama o seu filho, prepara o fogo, a lenha, leva o cutelo e vai para o Monte Moriá, onde lá ele iria sacrificar o seu filho. No caminho, Isaque percebe que não tinha o cordeiro para o sacrifício e ele pergunta ao pai: pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Temos a lenha e o fogo. Então o pai fala: filho, Deus proverá. Chegado no lugar, Abraão então prepara o altar, amarra Isaque e se prepara para o sacrifício. Quando o anjo do Senhor, nos céus, brada uma forte voz e fala: Abraão, não faça mal algum ao teu filho, pois agora vemos o quanto tu amas a Deus, pois não negaste teu único filho. Então Abraão ergue os olhos e vê um cordeiro preso nos arbustos pelo chifre. Lá então ele o amarra e oferecem a Deus. Bom, essa é a história de Abraão. O seu amor e a sua fidelidade
fizeram com que Abraão tivesse agora esse reconhecido nome como o pai da fé. O lugar ficou conhecido como Deus proverá. E o Senhor, por causa da sua fidelidade, multiplicou a sua geração como as estrelas do céu e como a areia do mar. Pai nosso, teu que também com o nome, com o reino, A tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Senhor, queremos te agradecer por tudo. Tu tens nos abençoado e nos guardado. Abençoa todas as famílias, cuida de todas as crianças, abençoa todas as pessoas, a igreja, a família do pastor e todas as famílias. Nós te agradecemos por tudo, porque tu és um Deus de amor. Amém. Mamãe, posso fazer uma pergunta? Pode, Juju, pergunte. O que é honrar pai e mãe? Bem, Juju, espera. Só mais uma pergunta. Sim, Juju. Quem desobedece não está honrando pai e mãe? Não, Juju. Espera, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Por que uma pessoa ia querer sair de casa? Juju, quantas perguntas? Eu tenho mais uma. Sim, Juju. Qual é? O que fazer para honrar pai e mãe? Juju, está na hora da mensagem. Tenho certeza que o pastor Elias vai falar sobre muitas dessas respostas para suas perguntas. Vamos prestar atenção? Vamos, mas eu tenho mais uma pergunta. Qual é? Eu honro a você e o papai? Você vai descobrir prestando atenção na mensagem. Vamos prestar atenção? Vamos! Passemos, irmãos, à exposição bíblica nessa manhã desse primeiro domingo do mês de maio, mês do lar. A minha fala nessa hora tem por título Honrar os pais e a decisão do pródigo. Vamos tomar o texto bíblico de Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, texto muito conhecido, mas vamos extrair dele algumas lições. 15, do verso 17 ao verso 24, texto que diz assim, Lucas 15, de 17 a 24. Bíblia na mão? Ou smartphone, enfim, tudo. Vamos lá. 15, 17 a 24. Ele, porém, caindo em si, disse, quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas o pai disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés,
Trazei também o melhor bezerro e matai-o, comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Eu imagino que a maioria dos pregadores começou a sua vida de pregador, talvez a partir dessa passagem bíblica, desse episódio bíblico, dessa parábola. Eu devia andar pelos 14 anos, mais ou menos, usando um terno adquirido na Ducal, lembram-se? A propaganda dizia que era um terno com 2 calças, mas nem sempre eles cumpriam. No meu caso, não cumpriu. Foi num domingo à noite, quando o pastor me deu a oportunidade de pregar e eu me preparei, estudei e me planejei para falar uma meia hora, mais ou menos. Mas, qual nada, não sei se sequer chegou a 15 minutos. Hoje, deveria estar trabalhando o 4º mandamento, mas eu estou trazendo esse para tratar nessa abertura do mês de maio, honrar pai e mãe com promessa que Deus nos dá. O mundo girou e fomos alcançados por essa catástrofe que nos está empurrando para o isolamento social. E como não se via muito tempo, nós estamos permanecendo mais tempo em casa. Note bem, os interesses que nos empurravam para fora de casa nos pareciam insuperáveis. Mas quantas vezes, enquanto pregadores, pastores, nós alertamos para o perigo de que talvez algumas dessas ocupações que a gente julgava inadiáveis, tirando-nos de casa, não eram tão inadiáveis assim, porque nesse tempo não teve jeito. Estamos vindo para dentro de casa. E a pergunta, o que temos feito? O que temos feito em casa? Pelas mídias a gente tem visto que muita gente tem dado 1000 alternativas, Muitas maneiras de ficar em casa. Não vamos discutir isso aqui agora, mas a pergunta é, o que temos feito em casa? Temos conversado mais? Será que estamos fazendo live dentro de casa? Não creio. A mudança é tão grande que nós precisaremos de algum tempo para entender e meio que interiorizar, degustar tudo o que está acontecendo. Os profetas de plantão estão dizendo que a humanidade não será mais a mesma. Eu imagino, com certeza, que muita coisa vai ser mudada. Mas, em algumas coisas, eu acho que serão mudadas para melhor. Queira Deus que assim o seja. Eu acho que algumas coisas estão acontecendo que há algum tempo não acontecia. Por exemplo, estamos falando mais a palavra família. Dispersos por tantas alternativas de ocupações nos fins de tarde, noite, nós estamos vindo para casa e se saímos com ligeireza para voltar. A arte está sendo praticada em casa, a escola está mandando para casa um conteúdo para nossos filhos e netos e quem sabe estamos nos envolvendo um pouco mais com a feitura dessas tarefas de casa. Até o trabalho, que nós praticávamos, estamos praticando em casa, na mesa da sala, na mesa da cozinha, às vezes até dividindo o mesmo equipamento. Parece que dividir e compartilhar talvez sejam as tônicas desse tempo. Uma outra coisa desse tempo é que parece que estamos nos importando mais com família, família com família. Famílias chegam na varanda para saudar a outra família. Eu não me esqueço de, quando era rapazinho, fui a São Paulo visitar meu tio, que morava lá, hoje já está na glória, e ele tinha um apartamento, numa região boa de São Paulo, e uma vez, tendo chegado lá, conversa vai, conversa vem, ele disse assim, olha, como é diferente a vida em apartamento, ele havia morado em casas lá, parece que a gente não se comunica, eu não sei nem quem é o meu vizinho do andar, e só tinha 2 apartamentos por andar. A gente que morava aqui e tinha
vizinhos e convivia bem, estranhava muito isso. Agora a vizinhança está chegando na janela, saudando o aniversário, saudando uma outra situação, cantando da janela para homenagear a classe médica, aliás, muito justo. Uma outra coisa desse tempo é que estamos nos importando mais com a outra família, telefonemas, posts, atitudes, enfim. Também as atitudes de socorro. Graças a Deus pelos corações bondosos de pessoas que estão de maneira equilibrada, cuidadosa, se unindo para socorrer os menos favorecidos e, olha, os temos em profusão. Sempre reclamamos da atitude da nossa saúde, do atendimento da saúde. Mas olha, irmãos, eu fico pensando assim, se esse momento que o governo investiu e empresas investiram em tantos hospitais de campanha para atender essa emergência, e é absolutamente necessário, precisa de mais até, eu fico pensando se isso tivesse sido praticado há algum tempo atrás, quantas vidas teriam sido salvas? Empresas que estão destinando milhões e milhões para equipar esses hospitais de campanha e outros mais, por que não fizeram isso antes, porquanto a necessidade não é de hoje? Muito sofrimento teria sido evitado. Outra coisa, nesse momento, o idoso está sendo mais falado, mais olhado, meio que mais protegido, né? O que mais temos ouvido é, fique em casa. Parece que a casa tornou-se, então, o refúgio, né? O refúgio capaz de nos conceder segurança. A igreja está chegando mais às casas. A família reunida é o nosso objetivo. Nessa hora que estou falando aqui, a minha mente está tentando imaginar a sua casa, você na sua casa. E até temos convidado as crianças, né? Fico imaginando as crianças aí um pouco quietas, um pouco não, mas aí na casa. A igreja também está voltada para casa. Posso estar errado, mas há muito que não se falava tanto de Deus também. Líderes tidos por agnósticos, isto é, que não se importam com Deus, estão soltando cada vez mais um graças a Deus, que Deus nos livre. Espero que isso desça ao seu coração. Inclusive, ter uma devoção está sendo o que recomendado, né? Como algo que possa ajudar o momento de pânico, de angústia, de depressão, tem sido exaltado. Olha, isso a gente já sabia, né? Não é de hoje. Esse maio de 2020, mês da família, será ímpar em nossa história religiosa, em nossa história antropológica, em nossa história sociológica, em nosso comportamento. Em meio a tudo isso, tremula uma antiga e poderosa bandeira. Honra teu pai e tua mãe, e este é o primeiro mandamento com promessa, como nos diz Paulo. Ou então lá atrás, quando o dedo de Deus escreveu e aquele monte tremia e fumegava, e lá o Senhor escreveu: honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. O dedo de Deus escreveu isso. Quero pensar nesse honrar, no contexto da parábola do filho pródigo, esse texto tão conhecido que com certeza haverá de nos ajudar. Em que teria o filho pródigo desonrado seu pai? Mas é o filho pródigo ou são os filhos pródigos? Você decide, né? Como será desonrar nesses tempos modernos de hoje? Eu acho que em algumas coisas não diferem quase nada. O vocabulário pode ser outro, mas o interior, a essência talvez seja a mesma coisa. Aliás, esse texto não, por acaso, é tido como uma espécie de resumo sintético da humanidade e do plano de Deus. O Deus que ama, a humanidade que se afasta e alguns poucos que retornam, e o grande abraço de Deus. O resumo é esse. Sob a lei judaica, um pai não podia dispor da sua herança, da sua fazenda, da sua propriedade, de qualquer maneira.
Já se sabia que o filho mais velho tinha 2/3 da propriedade e o filho mais novo 1/3 dessa propriedade. Se ele precisasse, o pai precisasse se ausentar por alguma razão, os filhos tomavam conta, mas vender de qualquer maneira ele não podia vender. E não era estranho que então ele distribuísse, já em vida com os seus filhos, essa herança. Mas há uma certa crueldade no pedido daquele filho menor. Ele diz com todas as letras: dá-me agora a parte da propriedade de todos os modos eu terei um dia, quando você morrer, e eu vou sair, deixa-me sair. O pai, na parábola, não discutiu, mas eu não creio, conhecendo o coração desse pai que vai se revelar mais tarde, quantas vezes esse filho terá dito isso e quantas vezes esse pai terá tentado dissuadi-lo. O texto não fala numa esposa, mas certamente ela estava lá e ela estava sendo também ali desonrada. Eu imagino que esses dois eram pais de diálogo. O pai não teve outro jeito. Esse meu filho vai aprender da pior maneira o que quantas vezes eu quis dizer para ele. Mas parece que não tem jeito. Ele vai ter que aprender. Algumas vezes, nós pais passamos por isso. Sem perder tempo, o filho converteu aquilo em moeda, em dinheiro, em possibilidades, negociou, e foi a vida. Pois bem, depois dessa introdução um pouquinho grande, eu quero trabalhar 3 aspectos que mencionam esse momento do honrar, menciona o lar que deve ser honrado, as características dele, e por fim, no terceiro momento, trazer uma injeção de orientação para que a gente supere aquilo que não esteja sendo feito muito bem. Eu quero agora apontar para você pelo menos 6 coisas nas quais a gente entende aquele filho desonrou seu pai. Não vou falar de peculiaridades, eu vou falar em tese, porque enquanto eu falo do que eu entendi que o texto me diz, eu queria que você compreendesse ou ajustasse ao tempo que nós estamos vivendo com esse núcleo, essa ideia. Primeiro, em que esse filho desonrou o seu pai, ou esses filhos? Desonrou com a falta de sensibilidade. Falta de sensibilidade. O pedido podia ser legal, mas era imoral. Representou uma agressão ao coração daquele pai. Não se fala que o pai ia se ausentar, o texto não menciona isso, a vida era uma rotina e de repente, não de repente, mas houve uma ruptura. O seu direito estava estabelecido em lei, isso não havia dúvida. O que veio depois foi uma saída, certamente chorosa, e aquele filho mostrou-se absolutamente insensível. Eu estou falando que para hoje, esse pode ser um grave problema de desonra aos pais quando filhos se tornam insensíveis. Ajuste você em que ambiente ou em que circunstância for. Segunda manifestação de desonra foi o coração orgulhoso daquele filho, que se entenda capaz de dirigir de tal maneira a sua vida, que levou isso a um extremo de compreensão que acabou magoando o seu pai naquele momento, ao desprezar, achando que sua maneira de ser era superior, era melhor, e ele ia seguir, custasse o que custasse. Terceiro, imagino que uma outra atitude que se evidencia aqui como uma desonra ao pai seja uma indisciplina. De acordo com o que ele resolveu fazer, se pode entender que a sua vida em casa talvez fosse uma vida um tanto indisciplinada, mas de fato ele tornou-se indisciplinado, porque seu pai o orientou e ele resolveu que não iria seguir. Indisciplinadamente ele seguiu. Isso é uma desonra.
tenha que aspecto tiver, isso é uma desonra. De que modo esse pai passou a agir aguardando o seu filho? Desse modo que o pai passou, mostra que ele estava profundamente triste com aquela indisciplina do seu filho. Ele foi viver uma vida irresponsável, quebrando os parâmetros. E se foi viver lá, é porque antes já cultivava esse propósito, esse desejo, e esse cultivar de propósito, diante de uma casa organizada e orientada, certamente representou momentos de disciplina. A quarta, aquela busca antecipada que ele busca ao pai, pede ao pai, para mim representa uma desonra, porque cultiva o egoísmo. Egoísta é alguém centrado em si mesmo. E alguém centrado em si mesmo não tem espaço para mais ninguém. E possivelmente nem para o próprio pai, a própria mãe. Desconsideração ao que foi ensinado, e quem está possuído desse sentimento não vive bem. Certamente aquele pai tolerou muitos momentos difíceis com aquele filho. Isso que estamos falando não é a mesma coisa que a saudável conversa, a divergência, o acordo, a troca de ideias, onde pode ser o pai tem uma ideia diferente, o filho tem uma ideia diferente, mas não é preciso exaltar a egolatria, o egocentrismo. Vamos caminhar na direção de um lado e de outro para estabelecer a concordância. Por último, penúltimo, uma atitude de desonra foi a ingratidão. Ingrato porque não soube esperar o momento de receber a sua parte, que nenhuma dúvida ele receberia. Ingrato também foi o outro, porque quando o seu irmão retorna, ele não soube entender o coração do seu pai, mesmo quando seu pai lhe disse: olha, meu filho, tudo que é meu é teu. Não há necessidade dessa agonia, desse estado seu de ingratidão. E por último, acho que o fecho é pecado. Olhamos para nossos filhos e queremos que eles vivam uma vida saudável diante de Deus. E quando eles agasalham pecado, cometem pecado, o nosso coração sente, e é uma maneira de desonra para o nosso coração. Vamos recapitular? 6 coisas: falta de sensibilidade, coração orgulhoso, indisciplina, egoísmo, ingratidão, pecado. Quais serão as cores dessas 6 coisas meio que capitulares na vida contemporânea? Filhos que me ouvem nessa manhã, prestem atenção. Cuidado, porque esse mandamento é um que traz com ele uma promessa de longa vida. Pense bem. Bom, o meu segundo momento é pensar agora nesse lar. Vamos imaginar que o lar precisa ter algumas peculiaridades. O lar temente a Deus precisa ter algumas peculiaridades. Esse lar, mês do lar, pode ter um filho com essas condições ou com essas características, mas quais são as características do lar estável? Eu quero me socorrer do texto de Colossenses, capítulo 3. Aliás, se eu posso pedir, Pastor Miguel pediu domingo várias leituras, eu quero pedir uma só pelo menos agora. Abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, e a começar pelo verso 1, e descendo um pouco, eu vou citar algumas coisas que eu importo daí para o lar. Tendo essas características, o lar será vitorioso. Eu vou seguir a estrutura do texto e você vai acompanhar com algumas coisas que vou dizer a respeito da passagem. Lá na Bíblia, exortação à santidade e o amor fraternal. Aqui para nós, isso vale para o lar, não é verdade? Então vejam, como é esse lar? É o lar onde há identificação com Cristo, já que fostes ressuscitados com Cristo. Nosso lar vitorioso, que não deseja ser desonrado, e até pode ser, precisa ser um lar identificado com Cristo.
precisa andar em harmonia com Cristo. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está. Quando Cristo tem a centralidade do nosso lar, nossas conversas, nossos procedimentos giram em torno dessa verdade, de buscar as coisas que são de cima e outras coisas não têm acesso ou não têm lugar. Seguindo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Qual é a característica? Oposição ao mundo. Não podemos viver fora do mundo. Uma vez eu estava numa convenção e numa reunião da tarde, aquela reunião do sol quente, não era ainda em auditórios climatizados como hoje, estava aquele momento morno, era um estádio, não havia cadeiras, sentados na arquibancada, haviam poucas cadeiras, então parece que uma pessoa resolveu dar um susto em todo mundo. Ele se levanta, pede a palavra, tinha uma voz muito forte, e ele chegou no microfone e falou bem pertinho do microfone: quando eu era desse mundo. Amigo, todo mundo deu um pulo lá. Pois bem, não podemos fugir do mundo, mas podemos pensar nas coisas que são de cima. Outra característica que vai aparecer nesse texto que você está acompanhando, está aí no verso 5, vitória sobre a carne. Diz o texto: eliminai vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência. Amigo, irmão, irmã, onde cabe isso no seu lar? Então, esse é um postulado do lar que precisa ser estável. Vitória sobre o temperamento, verso 8. Livrai-vos também de tudo isso, da raiva, do ódio, da maldade, da difamação. Lar é o lugar onde a gente é o que a gente é. Quem sabe no trabalho chegamos mansinhos, né? Tratamos todo mundo com aquela cordialidade, aqueles modos extraordinários. Mas às vezes em casa nós nos descuidamos, fragilizamos isso. Então, vitória sobre o temperamento, a capacidade de vencer isso. Vitória sobre os pecados da fala, da língua. Despojai-vos da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Meus amados, a casa não é licença para falar o que vem na nossa cabeça de qualquer maneira, porque isso pode afetar grandemente um filho, uma filha, o marido, a esposa, enfim. Vitória sobre os pecados da língua, falei. Estabelecimento da sinceridade. O texto diz assim, no verso 9. Não mintais uns aos outros. Bem, tem muito lar de novela, ensinando outra coisa. Tem muito lar de novela, postulando outra coisa. Mas nós não faremos isso, nós faremos o que está na Bíblia. Filhos falarão a verdade com seus pais, pai falará a verdade com a mãe falará a verdade com o seu esposo, filhos e pais cultivarão a verdade em amor. Transformação, versos 9 e 10, já vos despistes do homem velho e vos vestistes do novo. Lar, lugar de transformação. Vitória sobre os preconceitos, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cinta, escravo ou livre. Olha quantos lares na Bíblia estão com seus registros para a gente ler, e a gente percebe ali uma preferência, não é? Uma palavra mais para um lado, para o outro, não é? Aquela maneira de criar o José, aquela preferência do pai, quanto animosidade. Ainda bem que Deus soberano pegou tudo isso aí e aperfeiçoou para o nosso entendimento. Compaixão. O lar precisa de compaixão de uns para com os outros, porque uma vez que nós não somos perfeitos, de repente alguma coisa saiu sem que a gente percebesse, ou que a gente foi tomado por um momento que não devia ser, mas aconteceu. Compaixão.
Quanta gente é sisuda demais para ter compaixão. Olha, parente próximo da compaixão, outra característica, está no verso 13. Suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Perdão. Não precisa? Claro que precisa. Todos precisamos. Paz. Verso 15 assim: a paz de Cristo domina em vossos corações. A orientação de Cristo no nosso lar. A palavra de Cristo habite em vós ricamente em toda a sabedoria. E por último, desse texto, pelo menos, a grosso modo, que poderia detalhar mais, louvor e gratidão, verso 16. Louvor e gratidão deve permanecer no nosso lar. Bem, estão acompanhando? Primeiro momento, o filho que desonra e o núcleo das possibilidades de desonra. Agora aqui, exaltação de Cristo, compaixão, perdão, amor, paz. Se no primeiro momento nós vimos um lar que sofreu com a desonra, conhecemos o final da história. Um filho volta, texto que a gente leu e mostra um arrependimento e o acolhimento do pai. Um filho que ficou e errou tanto quanto o primeiro, porque era o pródigo que ficou em casa, né? E a gente não sabe qual é o destino, porque o texto não revela. Parece que ele permaneceu com o seu coração duro. Não, parece que não aceitou o seu irmão. No segundo momento, nós temos uma proposta que é o lar que nós devemos construir. Mas nesse terceiro momento, eu quero trazer uma espécie de choque de realidade. Pastor, o que o senhor falou é muito bonito. O que o senhor falou é bíblico, o senhor leu na Bíblia. Está na Bíblia. Mas vamos então trabalhar uma ferramenta. Essa ferramenta vai ter 6 aspectos também. Uma boa coincidência. Preparei o primeiro ponto, estava trabalhando e achei esses 6 pontos. E não são exatamente meus. Eu estou colhendo do meu grande e precioso amigo Exaltino Gomes Coelho Filho, que aos 70 anos Deus o chamou com um câncer incontrolável. Exaltino era mais novo que eu, 2 anos. Morreu em 2013. Aliás, eu estava lendo um comentarista que disse que Exaltino foi o escritor evangélico brasileiro que teve mais títulos publicados no seu tempo de vida. Mas, então, o que disse Exaltino? Eu tirei do livro dele, A Família Vale a Pena Acreditar. O capítulo Esforçando-nos para um Bom Relacionamento Familiar. Ele pensou em alguns aspectos e eu estou importando para nós aqui agora. Primeiro, a família ou o casamento é um produto inacabado. Você viu a lista? Tem para mais de 10 coisas. Aí você diz assim, bem, eu não tenho tudo isso. Eu tenho algumas coisas. Mas você está bem. Está bem por quê? Está consciente, ou precisa estar consciente de que família, casamento, não é uma coisa pronta, você vai construir cada dia e não vai acabar até o dia da sua morte. Até que se aconteça a frase que quase todo pregador, pastor fala na hora, né? Até que a morte os separe, ela vai separar um dia. Mas até que chegue esse dia, saiba, cada dia, marido, você tem que melhorar. Mulher, você tem que melhorar. Filho, você tem que melhorar. Não está pronto, ninguém está pronto. O pai nunca está pronto, a mãe nunca está totalmente pronta e nem o filho também. É preciso entender que nós estamos em processo. Segunda ferramenta, o sucesso da família é responsabilidade nossa. A peculiaridade desses dias, que só se vai entender depois, está obrigando a sociedade a questionar uma prática tão comum, né? A da transferência. A transferência das responsabilidades. Algo do tipo, a escola vai cuidar, a igreja cuida, o pastor é responsável, a culpa é da igreja, o psicólogo conserta. Não é isso. A responsabilidade é nossa. É agora, estamos juntos em casa. E aí, sairemos mudados?
sairemos para um processo de mudança. Há uma frase do Exaltino que diz assim: os casamentos não são feitos no céu, mas aqui na terra. E olha, você em casa, olhe para mim, e eu quero dizer para você uma coisa absolutamente de pastor para ovelha. Não vá na onda de que a grama do vizinho é mais bonita que a sua. Não creia nisso. Cultive as suas coisas. Elas são dadas pelo Senhor. Não vá nessa onda. Ela tem destruído muitos lares. Cultiva o que você tem. Terceiro, o amor que tudo sustenta. Ora, é sabido que o casamento se assemelha muito a uma planta. E às vezes uma planta muito frágil. Mas você precisará tratar dessa planta. Aqui na igreja tem um senhor que sempre vem aqui, é o seu Nilo, e ele sabe muito de planta. E ele cuida muito das nossas plantas. Quem tem vindo aqui, quem está lembrando aqui da nossa mangueira, está lembrando aqui daquelas orquídeas, daquelas plantas que o Tília cuida com tanto zelo e tanto cuidado, ali tem o dedo do seu Nilo. Ele sabe qual é o adubo certo para cada planta. E eu perguntei a ele: Nilo, me dá umas coisas aí, me indica umas coisas para cuidar lá de algumas. Ele me indicou várias, pelos dois tipos de adubo para situações diferentes. Pois bem, amado, é preciso isso. O valor de um homem reside no que ele dá e não no que é capaz de receber. Bem, nós ocidentais parece que somos muito movidos pelo pensamento helênico, o pensamento grego. E tudo nosso é meio sensorial. Mas o hebreu não pensava assim. E volta ao Exaltino para uma frase basilar, quando diz assim: amar não é sentir um devaneio ao pensar em alguém. Amar é fazer alguma coisa por alguém. Você duvida? Veja o que Deus fez. Amou o mundo e deu seu Filho. Quarto, o exercício do perdão. Tem uma frase muito dita, acho que todo mundo já falou, talvez eu já tenha falado também, que certa vez o evangelista Moody, conversando com uma pessoa, a pessoa disse para ele: olha, Moody, reverendo, eu não perdoo, eu nunca perdoo. Ao que ele teria respondido: espero que o senhor nunca erre, nunca peque. Irmãos, as mágoas pode ser às vezes uma ranhura, se não for cuidada, se não for trabalhada pelo perdão, tornar-se-á uma grande e feia cicatriz, sabe-se lá para onde vai. Agora, 4 ferramentas até aqui, e eu quero fechar com mais 3 que eu não vou nem comentar, mas são ferramentas. A próxima: respeite as partes. Respeito, melhor dizendo, as partes. Cada um, seu valor de cada um, valores iguais perante Deus. Respeito. Outra, consciência de que a família cristã existe para promover a glória de Deus. A sua família, que já tem o princípio cristão no seu núcleo, precisa glorificar a Deus. Por último, humildade para fazer revisões. Sabe, aquela saída de um diazinho para ir até algum lugar e tomar ali um cafezinho ou um lanchezinho com a sua esposa, ou se puder, né, um jantar num belíssimo restaurante, não importa. Essa saída para fazer revisões, para conversar fora do ambiente que a gente vive todo dia, e parece que fica mais fácil tratar das coisas fora daquele lugar ali que a gente vive, onde viveu o atrito, onde viveu a dificuldade. Parece que a gente pensa melhor um pouquinho depois, um pouquinho mais adiante. Humildade para fazer revisões. Eu vou concluir. Eu quero fechar com 3 conselhos. Bom, não sei se é conselho. Veio ao meu coração isso. As muitas maneiras de desonrar os pais passam por um núcleo. Esse núcleo nós já vimos.
falta de sensibilidade, coração orgulhoso, indisciplina, egoísmo, ingratidão, pecado. Filhos, avaliem seu relacionamento e realinhem seus procedimentos, porque Deus tem em tão alta conta isso que Ele pediu, que Ele garante conceder-lhes mais tempo de vida. Isso não tem preço. Segundo, nesse lar onde os pais estão, que precisam encontrar identificação, harmonia com Cristo, oposição ao mundo, vitória sobre a carne, vitória sobre o temperamento, estabelecimento de sinceridade, cultivo de transformação, eu digo, pais, marido e mulher, né? Pais, tornem-se sempre e cada vez mais dignos dessa honra, não por força da obrigação legal, mas porque Cristo está em suas vidas e Ele é bastante para ajudar. Tornem-se cada vez, sempre melhores diante de Deus. Lembre-se, estamos em construção. Por último, família, casamento. Vamos recordar? Família, casamento é um produto inacabado. O sucesso da família é responsabilidade nossa. Não empurre para ninguém, hein? O amor tudo sustenta. O perdão exercitado. Respeito às partes. Consciência de que a família cristã existe para promover a glória de Deus. E humildade para fazer revisões. Minha palavra, família. Trabalhe a construção diária, entendendo que por conta de nossa fabilidade humana, carecemos permanentemente de fortalecimento de todas as partes. Só posso dizer, Deus é fiel para nos abraçar e nos ajudar nessa construção. Que Deus nos ajude e nos faça entender sempre e cada vez mais que honrar, merecer a honra e trabalhar é do plano de Deus e que para tanto Ele nos abençoe. Amém. Depois dessa palavra que eu confirmo, meio que preguei olhando no espelho para que eu me visse, porque eu também tenho meus pés de barro e também preciso trabalhar isso na minha vida, na vida da minha esposa, das minhas filhas. Eu quero convidar a congregação para cantar o hino Jesus quer entrar hoje em teu coração. Vamos, de maneira contrita, juntos cantar essa bela expressão de louvor. Jesus quer entrar hoje em teu coração e para sempre ficar, pois nada o impede de dar-te perdão quando deixares entrar. Já muitas vezes a porta esperou e agora Ele volta a bater, querendo te dar salvação, paz e amor. Queres a Cristo atender? Se abrires a porta do teu coração e o convidares a entrar, Jesus te dará seu divino perdão para contigo habitar. Já muitas vezes a
esperou, e agora ele volta a bater, querendo te dar salvação, paz e amor. Queres a Cristo atender. Já de alguns dias que eu estou para dar uma palavra de agradecimento à nossa equipe de trabalho. E eu quero fazer isso agora com toda a pureza do coração, com toda a alegria do meu coração. Eu quero agradecer muito ao Bruno, nosso irmão Bruno Teixeira Marques, nosso pianista, também organista. Quero agradecer muito ao irmão Luiz Daniel Nunes de Souza, organista e pianista também. Ao Daniel Rodrigo da Silva, que voltou, está conosco também na bateria, foi uma boa novidade, uma bela novidade, eu estou gostando muito. Quero agradecer ao Departamento de Comunicação e Marketing. O nosso departamento tem uma estrutura pequena, mas gente muito valorosa. O André Luiz é o nosso diretor, o vice é o Tiago, divulgação é o irmão Eric e multimídia é o João Carlos. João Carlos tem estado aqui toda vez que a gente vai gravar. Eu devo a ele uma palavra porque ele tem sido um colaborador muito intenso. Mas tem aqueles que ajudam também, vez por outra, aos domingos sempre, mas nesse momento talvez não estejam sendo muito utilizados. Mas eu quero lembrar do Donato, da Marcela, do Ronaldo, do Igor, da Giovana, do pastor Mourão, do irmão Samuel. Esse grupo, e posso estar esquecendo alguém, é o grupo que nos ajuda na comunicação e marketing da igreja. Que Deus a todos abençoe e recebam um abração de quem depende muito dessa gente para trabalhar, porque eu não... Hoje mesmo, durante a mensagem, vocês repararam, todas essas apresentações o Eric preparou. Eu sou muito agradecido ao Eric por esse empenho e cada vez que preciso ele colabora. Obrigado, gente. Deus possa estar conduzindo a vida de vocês e ajudando cada vez mais. Queridos, oração final e certeza da bênção de Deus para esse primeiro domingo, maio, mês da família, bendito mês da família, tempo que a gente para avaliar, para trabalhar, para incentivar, para motivar esse núcleo que Deus deixou, que é a família. Um grande, grande abraço. Tenham aí um almoço saboroso, né? Cuidado com o peso. E que Deus nos ajude a nos encontrar logo mais à tarde. Um grande, grande abraço. Nós vamos convidar para a oração final o irmão José Wagner Fernandes Castro. Irmão Wagner, Vaguinho, nos dirija a Deus na oração. Meus irmãos, Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Jesus, por mais um dia na Tua presença. Muito obrigado mais uma vez, Jesus, porque estamos reunidos, ó Pai, como irmãos, Senhor, mesmo distante, podendo cultuar a Ti, ó Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor já nos ensinou, ó Pai, nesse dia de hoje, na nossa EBD, e também, ó Pai, com essa mensagem que o Senhor traz aos nossos corações, Jesus. Venho te pedir, ó Pai, que o Senhor esteja estendendo a Tua mão de médico dos médicos, ó Pai, sobre nossa nação, sobre o nosso país, sobre o nosso estado, sobre o nosso bairro, Jesus. Tenha piedade, ó Pai, dos seus filhos aqui, Jesus. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê uma semana, Senhor, de bênçãos, ó Pai. Bênçãos sem medidas, ó Pai. É essa oração que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
Você está assistindo o PIB Informa. Apresentamos a seguir alguns pedidos que nos foram enviados. Informamos que durante nossas transmissões, Pastor Elias anota os pedidos feitos pelo chat. Hoje são os seguintes: família da irmã Creuza Julianelli, em razão do falecimento de Cláudio Spiller, esposo da filha Cristina, sexta-feira, após acidente doméstico. Já no hospital, contraiu Covid-19. Irmão Gelsi e Jane, pelo sobrinho André, exames médicos e indicação de Covid-19. Eliane Medrado, por seu vizinho Jonatas, alcançado pelo coronavírus. Tânia Moura informa das melhoras de sua tia Ivete. Aparecida Bastos Luiz sofreu acidente doméstico, queimaduras, mas está em casa e recupera-se gradualmente. Ildete Fiorani, por sua nora em observação com indicativo de Covid-19. Juranice Emília pede orações por seu primo Sebastião, acometido de câncer. Ivonete Marques, por sua irmã Marisa Silva Souza, em razão do falecimento do esposo Gilberto Souza, pertencentes à Igreja Batista em Oswaldo Cruz. Edna Pérez pede nossas orações por sua família. Nossas atividades presenciais continuam suspensas. Eis as orientações. Amanhã, dia 4 de maio, os pequenos grupos deverão trabalhar a programação do Manancial para a semana 19, com o tema Segurança em Deus. Quarta-feira, dia 6 de maio, estudo bíblico e oração. Teremos a exposição bíblica tratando da parábola da grande ceia pelo pastor Elias. Convidamos os irmãos para a interação nas músicas e orações. Um detalhe importante: podemos receber seu pedido de oração. Para tanto, você deve remetê-lo ao pastor Elias. Segunda-feira, dia 11, os pequenos grupos deverão trabalhar a programação do Manancial para a semana 20, com o tema Apenas Creia, que trata da experiência de Jairo na cura de sua filha. Compartilhem o endereço das atividades da igreja na internet com seus amigos e vizinhos. Não esqueçam de fazer uma foto e nos enviar. Mandem para WhatsApp 970120557. Este foi o PIB Informa. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.